Esse é o NoiaCast. Meu nome é Ataíde. Meu nome é Enio. Meu é Erinaldo. Hoje a gente vai trabalhar o tema transhumanismo ou pós-humanismo. Eu particularmente gosto muito do Screamers, que é a história Das Garras. das garras, exato. Em que uma sociedade no futuro, né? Tem um filme por sinal, Screamers. Tem com Peter Weller, que é o Robocop, inclusive. Isso mesmo. E é bom o filme. É bem fiel Totalmente fiel ao livro. ao Ao conto. livro, ao conto, exato. Que aí, basicamente, os caras criaram um maquinário bélico lá, que são as garras, que se desenvolveram tanto que elas se tornaram independentes. Sabe? Elas mesmas fazem upgrades e ninguém sabe o real potencial daquele negócio, né? E são garras mesmo. São garras mesmo. São né? objetos de metal que ficam debaixo da terra. Quando você sai, eles matam você. E aí é meio gore, né? Isso. Esquartejamento total. E aí, até que elas se desenvolvem tanto... Tu lembra do filme? Lembro. Eles se desenvolvem tanto que as garras acabam criando um androide, pô. Criando uma armadilha que é um menino, pô. Um menino com ursinho, se eu não me engano, né? Pra enganar, né, a galera, né? Eu acho que a formiga elétrica é uma coisa que sintetiza toda essa condição de entre homem e máquina, assim. Eu vou contar a história... A sinopse, né? É a sinopse muito breve. Um homem acorda no hospital sem um braço. Trabalhador de uma empresa. E aí ele descobre, diz assim, olha, você não é humano, você é uma máquina, você é uma formiga elétrica, é assim que eu chamo ele. E dizem, ó, você pode ir pra casa, você não precisa voltar mais, porque você não consegue mais trabalhar. O cara, pensando que era humano, entra em choque. Tinha consciência que era uma formiga elétrica, Não tem a formiga elétrica era um androide, né? Exatamente. Ele pensando que era humano, vivendo como humano, sentindo como humano, entra em choque. Pede pra fazer um scan no corpo dele, o corpo dele é escaneado, e ele descobre que ele tem uma seção aqui no peito que abre, que dentro dele tem um rolo de fita de realidade, que é aquelas máquinas antigas, não sei se lembra dos anos 70, que era um rolo de fita que você fazia marcações nela. Sim. E tem vários buraquinhos assim. Nossa. E aí ele tenta fazer experimentos com ele próprio. A máquina de Turing, né? Parecido com a máquina de Turing. Antigamente as máquinas eram assim, analógicas, tinham era um rolo de fita com os furinhos em cima, os furinhos dentro. E acontece que ele descobre que se ele tapar alguns buracos, algumas coisas somem da realidade. E se ele fizer mais buracos nessa fita, algumas coisas aparecem na realidade. Então tem cenas incríveis que ele fura o buraco no quarto dele, da fita, e de repente aparece um banco com velho, de repente aparece gaivota dentro do quarto. E quando ele apaga coisas, pessoas somem, coisas desaparecem. E aí a noia dele é tentar levar ao limite esse experimento, até que as pessoas começam a desaparecer ao redor dele. É uma coisa muito louca, assim, mas eu acho que essa questão de homem-máquina, de realidade, que está incluso nisso também, acho que esse conto Eu acho muito parecido isso com David Hume, já fazendo link da filosofia lá. O fenômeno para David Hume é tão real quanto o experimento, né? Quanto mais longe eu estou, distante eu estou desse fenômeno. Fenômeno sendo aquilo que nos aparece. Tudo que nos aparece na nossa frente, antes de ser objeto, é fenômeno. Antes de ser copo, isso aqui é algo. Esse algo, que eu vou chamar de copo, esse algo é um fenômeno. Depois ele é copo. Pois é. Então, tipo, enquanto eu seguro o copo, nesse momento a minha sensibilidade, a minha sensação de perceber esse copo, ela tem um valor de realidade maior do que quando eu retiro o copo, atiro a mão do copo e né? lembro do copo. Lembro do copo. É mais forte pegar Exatamente. no copo do que lembrar do copo. Seria mais real, né? Seria mais real, Thaís. Então, até a descrição dele para aquilo que seria um homem, seria um feixe de sensações. Ele dá esse conceito. E interessante que para Hume, o fato de eu estar experimentando o fenômeno tem um valor de realidade maior, e aquilo o que se distancia disso, ele trabalha com a ideia de hábito ou de crença, né? Por exemplo, experimentar o sol nascendo é um fenômeno que tem um valor de realidade maior do que postular o nascimento desse sol amanhã. O rigor da filosofia dele é tão grande que ele diz o seguinte: a gente não pode nem afirmar que esse sol vai nascer amanhã de fato, porque quando a gente faz isso, a gente está apelando para um negócio que ele chama de crença, que decorre do hábito, de ver esse sol, de experimentar esse sol, de ver esse sol, de sentir esse sol na pele toda vez, diariamente nascendo. Mas só um segundinho, mas tu acha que essa experiência, por exemplo, de fazer mais furos na fita seria uma alusão ao experimento com drogas? Porque o que aparece pra ele, por exemplo, no quarto dele aparecia um velho sentado num banco de praça. É muito lombrado, parece sonho, né? Parece um sonho. E pássaros, gaivotas no quarto dele, ondas do mar e coisas desse tipo, aleatoriamente, parece mais um experimento de drogas, né? Parece mais Sim. O problema também é que ele vai fazer de forma aleatória. Ele não é um programador. Ele não é o cara que programou de fato a fita, que ia colocar uma ordem naquilo ali. Então, essa experiência enquanto ele vive parece mais um sonho acordado. Mas no caso, eu acho o ponto mais forte desse conto, dessa ideia de furar a fita, aparecer coisas, e tapar a fita desaparecer coisas, é que as coisas que me aparecem
são tão verdadeiras ou falsas quanto as coisas que já estão lá. Exatamente. Porque se eu tapo o buraco, soma essa mesa. Sim. Se eu furo um buraco, aparece um cachorro, por exemplo. Então, assim, as coisas são verdadeiras e falsas na mesma medida. Isso. Ela não tem uma validação em si, Isso. né? É uma coisa da subjetividade, da experiência. Mas eu acho que a partir disso aí a gente pode começar a falar sobre a ideia de realidade, né? Virtual. Sobre o que a gente tem em mãos aqui, que é o Ghost in the Shell, Mamoroshi, né? Mamoroshi é o nome do cara que fez. Pra mim é muito difícil ser sintético com essa obra, porque pra mim tá no top 5 coisas da minha vida. É Ghost in the Shell. É muito difícil pra mim falar de modo sintético, de modo... Digo logo. As outras 4 coisas é Basics, DQB, 12 cordas, Reverb. Mas o Ghost in the Shell eu acho que também tá relacionado de forma íntima, né? Digamos assim. Em relação à temática com o Neuromancer do William Gibson. Tem uma edição mais nova aí que eu gosto mais dessa mesmo. Que A mais nova é baixa muito astral. feia. Posteriormente ficou famoso com Matrix. É o início do cyberpunk, né? É você ter uma vida dentro da vida, né? É você ter uma realidade alternativa, né? É basicamente o Facebook. Só que numa escala muito mais poderosa. E menos legal. Bem menos legal. Uma Né? imersão maior, né? O lance do cyberpunk é aquela expressão high-tech, low-life, né? Isso. Alta tecnologia e uma vida de merda. Uma vida de merda, exatamente. Quando você... Eu acho que vida de merda diz mais do que low life. Acho que a vida de Pode merda fé, mesmo. pode fé. Devia ser high-tech shit life do que low life. É porque fica high-low, né? Vai ser brincadeira, mas é shit life mesmo. No caso de Ghost in the Shell, eu não gosto do gibi de Masamune Shirow. Acho ok apenas. O Mamoru Oshii, como cineasta, ele pra mim, ele tá junto de outros cineastas que eu gosto muito, que é Tarkovsky, que é russo, mas eles têm uma pegada muito parecida. E no Ghost in the Shell, porque Tarkovsky é formado em filosofia, por sinal. E Mamoru Oshii é obcecado por filosofia e coloca isso na obra dele. Qual é o plot, rapidamente? O plot, rapidamente, é que existe um programa de computador que depois se autotitula de Puppet Master, o mestre dos fantoches, que ele escapa da mão dos seus programadores e começa a adquirir consciência própria dentro do mundo da informação. Ele descobre a existência de Motoko Kusanagi, que é a Shiosa, é a major da seção 9, que é uma polícia de contra-espionagem no Japão, e decide ter um filho com ela. Esse filme tem uma relação de profunda influência, né, com Matrix. Eu acho que, inclusive, Mamoru Oshii se recusou a conhecer as irmãs, né? Um deles mudou sexo. Não, o outro mudou. Também? Mudou. Tá certo. Eu falei Ghost in the Shell, eu chamei de ciborgues. Porque eles se chamam de ciborgues na obra, eles não se chamam de androides. Ninguém usa o termo android, apenas ciborgues. Embora... eles são ciborgues. É porque no caso de Motoko nunca teve um corpo humano. Só quando ela era muito nova, essa foi um acidente muito grave, então desde então ela vem trocando de corpo. Não, ia botar um corpo rochedo nela, né? Um senhor corpo, né? Botaram um senhor corpo nela. Botaram o seu corpo nela. Foi. Aí o corpo dela não é orgânico. Não é. Nem dela, nem de Batou, nem Inclusive ela troca de Togusa. corpo, né? No final do Então, filme. mas esse trocar de corpo é uma programação ou é uma alma, de fato? É uma alma. Eles chamam de Ghost. Eles copiam a alma um do outro. Então, mas aí... Então ela é humana, né? Então, depende da corrente filosófica. Depende da filosófica. Porque se você determina, se você vai pelo aquele viés de que o que é a essência do homem de fato é a alma que ele tem, desde Aristóteles aí, né? Ela é humana. Desde antes, muito Ela antes do tipo, orfismo. do orfismo, né? Século VIII a.C., minha gente. Essa discussão é isso aí, viu? Não é Mas nova, aí, se é isso que a caracteriza como é aquilo que eu não posso tirar, senão aquela coisa deixa de ser o que ela é de fato. Tá ligado? A essência. A essência, né? A essência. Se essa alma é aquilo que caracteriza o humano, aquilo que faz de alguém ser humano de fato, então ela é humana. Só uma opinião. Pessoal, pra ficar bem claro, o que é a essência quando a gente fala essa palavra aqui? Essência é aquela coisa, é aquele algo, que se você tira de algo, aquele algo Não é deixa mais. de ser o que é. Não é. Se eu tirar a mesidade dessa mesa, essa mesa não é mesa mais. Entendeu? Há algo que faz que essa mesa seja essa mesa. E esse algo que for tirado da mesa, ela não pode ser mais mesa. A aplicação disso é muito complexa e varia de filósofo para filósofo, mas a essência é justamente essa. É aquela coisa que faz que algo seja o que ele é. Por exemplo, a gente tem um cara que tá gravando áudio aqui, que é Arthur.
Isso. Se a gente tirar a beleza de Arthur, deixa de ser Arthur. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se nós dizemos que, por exemplo, que a alma é a essência do homem, significa o quê? Que se você tira a alma do homem, ele deixa de ser homem. A essência é isso. Mas é isso, então. É isso, até a próxima.